Então, gente, nós estamos numa época que as crianças fazem muitas birras. As crianças fazem birras por tudo. Mas o que é a birra, né? A birra é uma forma de comunicação. A criança está querendo dizer alguma coisa para a gente com esse comportamento de birras que ela faz. Às vezes a birra vem em forma de choro, um choro estridente, um choro persistente. Tem criança que chora até 1 hora direto, né? Às vezes a birra vem dentro de uma loja no shopping, que ela quer um presente, ela quer um brinquedo de qualquer jeito e faz birra e grita e deita no chão. Às vezes a birra vem num restaurante porque ela está sendo opositora, ela não quer comer aquela comida, quer comer comida que ela quer. Às vezes a birra vem por conta de um passeio que ela quer decidir qual passeio que a família vai fazer. Então, o que está acontecendo que a criança tem tantas birras assim? Então, a criança, quando ela chora muito, quando ela chora para tudo, né? Antes da linguagem verbal, pode ser que ela está comunicando um desafeto, um desagrado, uma dor. Ela está sentindo dor, ela chora. Ela quer comer, ela quer mamar, ela chora. Ela quer afago, ela quer o colo da mamãe, ela chora. Então, o choro, antes da linguagem verbal, é uma forma de comunicação com os pais de que ela está precisando de alguma coisa, né? Nessa fase, a criança está desenvolvendo o aspecto sensorial dela, né? Então, o que é a questão sensorial? É a forma que ela consegue comunicar com o mundo, ou seja, ela, através do cheiro, através do paladar, através do tato, ela começa a reconhecer o mundo em volta dela, o mundo real, porque ela ainda não tem a linguagem, ela ainda não fala. Então, o choro, nesse contexto, é uma forma de comunicação para ela falar o que ela quer, o que ela não está gostando, o que ela deseja, né? Esse choro a gente compreende, a gente entende e as mamães sabem do que eu estou falando. A criança chorou de uma determinada forma, você sabe o que ela quer. Às vezes um chorinho e ela quer mamar. Às vezes um choro de cólica, você entende que a criança está chorando porque ela está sentindo muita cólica, né? Então, essa comunicação não verbal, é importante você entender que ela é super necessária para a criança expressar aquilo que ela precisa, o que ela está sentindo. É uma forma de comunicação inicial, primeira, primitiva com o mundo, né? E a partir daí ela começa a entender o seu meio, o seu contexto, né? Ela está com frio, ela sente frio, aí ela fica incomodada e ela chora porque ela está com frio, né? Já tem uma questão sensorial ali presente. Então tem que haver uma coordenação, uma integração dessas sensações, que a gente fala que é a integração sensorial, que é a primeira forma de comunicação não verbal da criança. Tudo bem, se o choro vem nesse contexto para a criança se comunicar, ok, né? Mas nós vamos falar para frente a forma que o choro vem, que não é para ela se comunicar, porque é justamente quando a criança já começa a falar. Então, gente, quando a criança começa a falar, né, que ela começa a expressar tudo que ela deseja, as suas necessidades, as suas vontades, as suas carências, através da fala, quando ela tem essa capacidade já de falar, é hora dos pais mudarem a atitude com a criança. Ou seja, a gente falou da criança que não fala, que ela expressava só com choro, que era a forma de comunicação dela, ok? Agora não. Agora a criança já começa a falar, ela já fala as palavras, já forma pequenas frases. Então, o que os pais devem fazer? Se antes os pais reconheciam as necessidades da criança só pelo choro, pelo comportamento dela, pelo jeitinho dela, agora os pais têm que dar um passo à frente. A criança, na hora que ela quiser alguma coisa, os pais devem exigir, né,
devem pedir, devem solicitar a essa criança que ela se comunique através das palavras, porque aí nós já temos a linguagem verbal, tá certo? Se a mãe tá vendo que a criança quer água, né? Ela quer água, mas ela não deixa a criança falar, ela não deixa a criança expressar que ela quer água, expressar o que ela deseja, o que vai acontecer? Essa criança vai continuar usando esse choro, né? Toda vez que ela quiser alguma coisa ali de necessidade dela, que ela estiver frustrada, que ela estiver irritada, que ela estiver com fome, ela não vai conseguir falar, ela não vai ter estímulo para poder falar. Então, os pais têm que dar esse incentivo para a criança. O que você quer? Você quer água? O que você quer? Você quer sair? O que você está sentindo? Você está sentindo frio? Você está sentindo saudade da mamãe? Você quer falar com a mamãe no telefone? Então, a gente tem que estimular a linguagem verbal da criança, porque é em cima desse estímulo, né, inicialmente da família e depois da escola, de outros meios sociais, que a criança vai entender o poder da palavra, né? Ela vai entender que falando, ela vai conseguir o que ela quer, que ela não precisa mais usar o choro, né? Que ela não precisa mais ficar ali se comunicando de uma forma não verbal, sendo que agora ela tem a mágica, ela tem a palavra para comunicar. E é na palavra, no argumento, na forma dela comunicar, dela colocar a palavra, é que ela vai conseguir aquilo que ela precisa. Então, nunca você deve dar alguma coisa para a criança se ela só apontar, né? O que você quer? Não. O que você quer? Você quer o biscoito? Você quer o doce? Você quer a água? Né? Você quer o brinquedo? Porque quando ela entender que falando ela vai conseguir o que ela quer, ela vai saber argumentar, ela vai saber questionar, ela vai saber se colocar nesse meio social que ela está inserida. Porque os homens, né, são diferentes dos animais não racionais, porque os homens têm a linguagem, eles utilizam a linguagem. E essa é a maior virtude do humano, é a linguagem falada. A gente consegue falar, a gente consegue se comunicar e consegue trocar com o meio social as nossas percepções, e através do outro falando com a gente, é que a gente consegue amadurecer. Se a criança não fala adequadamente, ela não vai amadurecer de uma forma eficaz, de uma forma com resultados, no sentido dela se colocar nesse mundo que ela está existindo ali, né? Então ela vai ter muito problema de comunicação na escola, problema com os pais, problema para falar o que está sentindo, para falar o que precisa, vai ficar aquela criança tímida, aquela criança introspectiva, e não vai conseguir se comunicar se não for através do choro. Então, às vezes, é criança grande, criança que já está falando, mas que é birrenta, é chorosa, só chora, porque ela não está conseguindo falar aquilo que ela está querendo, ela não está conseguindo expressar, e ela precisa, às vezes, de um estímulo mesmo dos pais, da família, da escola, para poder falar. Isto se não tiver nenhum diagnóstico, né? Porque tem alguns diagnósticos que a criança demora mais a falar, que a gente tem que ficar atento, né? Como é o caso do autismo, por exemplo. Tem crianças que demoram mais a falar, vão falar com 4 anos ou mais, e tem algumas que nem falam, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa parte da linguagem aí, na idade da linguagem da criança, para a gente não achar que é um choro, que é uma birra, e às vezes é uma dificuldade de comunicação que ela está tendo, porque ela não está sabendo usar as palavras como deveria usar. Então, a gente nunca pode confundir birra com uma dificuldade de linguagem, de falar as coisas, né? Uma dificuldade verbal. Isso não quer dizer que a birra não exista, gente. A birra existe. Mas é muito importante a gente fazer esse recorte aqui e observar se é uma birra, é uma questão comportamental, ou se é uma dificuldade de falar o que está querendo, está sentindo, e a criança fica angustiada e começa a chorar. E chora por tudo. Vamos ficar atentos e observar essa parte aí, tá? Então,
Agora a gente vai falar daquela criança que fala tudo, fala o que está sentindo, fala o que está precisando, fala o que está com fome, mas ela não sabe diferenciar muito bem os seus sentimentos e as suas emoções, né? Então, uma criança que está com raiva, está com muita raiva de alguma coisa, por exemplo, ela foi no shopping e não conseguiu o brinquedo que ela queria na loja de brinquedo, porque não está na hora de ganhar um brinquedo. Às vezes vai no shopping, vai comprar um presente para um aniversário, né? Faz aquele show, aquele drama, porque ela não consegue falar para a mãe, falar para o pai de uma forma adequada o que ela está sentindo, que ela está sentindo raiva, porque ela não conseguiu adquirir, ganhar aquele brinquedo que ela precisava, que ela queria ganhar. Então, isso aí é uma outra fase da comunicação que os pais vão ter que ficar muito atentos também, né? E vai exigir muita maturidade, firmeza dos pais para lidar com esse tipo de comportamento, né? Por quê? Claro, todo mundo em qualquer momento deseja alguma coisa, mas nem sempre é possível a gente ganhar aquilo que a gente quer, não é verdade? Então, essa raiva ou essa tristeza, essa decepção, ela vai ter em muitos momentos da vida dela para sempre, não é? Então, cabe aos pais, na hora que aconteceu uma coisa dessa, acolher o sentimento da criança, falar, olha, eu sei que você está com raiva, ou sei que você está triste, né? Mas, no momento, por exemplo, a questão do brinquedo, mas agora você não pode ganhar esse brinquedo, porque eu não tenho dinheiro, porque não é o momento, porque nós temos um combinado que lá em casa só ganha brinquedo no aniversário, Natal, Dia das Crianças, explicando para a criança o motivo, mas também antes acolhendo o sentimento dessa criança e não deixando ela desamparada, no sentido assim, olha, estou entendendo o que você está sentindo, o que você está sentindo é raiva, nomeia para a criança aquela emoção e explica para ela, estou entendendo, sei que você está com raiva, entendo perfeitamente que você está com raiva. Só que aí dá a explicação do porquê que você não pode dar para ela aquele brinquedo naquele momento, tá certo? A mesma coisa é a questão da comida num restaurante, é qualquer outra coisa, um passeio, qualquer outra coisa que ela queria muito, mas não pode ganhar, tá certo? Então, você comunicar sempre para a criança que você entendeu aquela emoção e nomear essa emoção que a criança está sentindo é muito necessário. Que seja raiva, que seja tristeza, que seja ansiedade, que seja saudade, porque aí na prática, no dia a dia, ela vai aprendendo o que é aquilo que ela está sentindo, né? Porque criança que não sabe o que está sentindo, ela chora, ela não sabe falar o que ela está sentindo. Ela não vai saber comunicar para vocês o que ela está sentindo. E vocês não vão saber entender essa criança e vão reagir, às vezes, de uma forma talvez inadequada por conta de uma falta de comunicação, né? Então, cabe aos pais novamente agora mais um passo para frente, no sentido de ensinar um outro tipo de comunicação para a criança, que é ela definir, ela reconhecer qual a emoção que ela está sentindo, tá certo? Para vocês poderem trabalhar com ela essa emoção ali naquela situação do dia a dia, para ela poder para frente caminhando tranquilamente, reconhecendo suas emoções, se conhecendo, né? E sabendo qual é a limitação que ela tem ali diante daquele quadro. Não é verdade? Porque veja bem, às vezes a menina chega numa festa de aniversário, numa festinha, acontece alguma coisa lá, dá aquele show no meio da festa, faz aquela birra toda, porque não está sendo, primeiro, a emoção dela não está sendo acolhida, segundo, ela não está reconhecendo o que ela está sentindo, e terceiro, ela não está se colocando no ambiente de forma adequada, porque não teve os passos anteriores, né? Isso acontece também. Então a gente tem que ficar muito atento aí nessa hora. A mesma coisa é a tristeza, né? Criança pode ficar triste, gente? Pode e deve.
Porque a tristeza, ela faz parte da vida da pessoa, né? Não tem essa da pessoa ser feliz sempre, alegre sempre, nananã sempre. Não. A pessoa tem raiva, a pessoa tem tristeza, e a tristeza de perder uma babá, né? A tristeza de ver um brinquedo quebrado, a tristeza de ter saudade da mamãe que está no trabalho, do papai que está viajando, do irmãozinho não sei o quê. Então isso tudo são sentimentos que a criança tem que reconhecer com a ajuda da família. Falei, olha, você está triste, eu sei que você está triste porque a babá foi embora, mas ela tem a vida dela, ela tem um caminho dela, nós vamos ficar juntos, você vai né, assim, recuperar disso, né? Então, os pais têm que estar sempre nesse diálogo, nomeando a emoção para a criança, no sentido dela reconhecer a emoção, saber lidar com essa emoção, para viver bem pela vida fora, ok? Então, gente, agora a gente vai falar de um assunto assim muito importante. Então, é aquela birra que a criança tem por falta de limite. Então, é uma criança que teve uma linguagem não verbal adequada, ela chorou, se comunicou através do choro, aprendeu a falar de forma adequada, reconhece as suas emoções, mas é aquela criança que não é frustrada, né? É aquela criança que todo mundo dá tudo que ela quer, tá certo? É aquilo que eu falei no bloco anterior. Então, é a criança que não pode ser frustrada, tem que ser feliz, tem que ser alegre, ela não pode ser triste, ela não pode sentir raiva, não, né? É praticamente uma criança que fica numa bolha. Gente, a pior coisa que a gente pode fazer com a criança é isso, né? É essa proteção que a gente acha que é em nome do amor, mas não é. Você vai prejudicar a criança pela vida fora, porque ela não vai ter limites e ela vai achar que o mundo é dela. Que ela tem que ganhar tudo, que todo mundo tem que fazer tudo para ela e ela não tem que dar em volta. A empatia dela vai abaixar, ela vai ser menos empática com o outro, né? Por quê? A criança tem que ser frustrada. A criança, ela tem que ser frustrada. O mundo não vai dar tudo o que ela quer. E se os pais não colocam esse limite para a criança em casa, se ela não aprender com os pais em casa, ela vai aprender fora de casa, na rua, na escola, vai dar problema na escola, em outros meios sociais, no clube, na aula de inglês, no balé. Então, os pais têm que ter maturidade, tá certo? Muita coragem, porque você falar o não para um filho, eu sei que não é fácil. Né? Às vezes não é fácil você negar uma coisa para o seu filho, mas é muito necessário. Para te falar a verdade, é a maior prova de amor que você tem que dar para um filho, é falar um não para ele às vezes. Você tem que ser forte, você tem que suportar a raiva que esse filho vai ter de você no momento ali, momentaneamente, sabendo que esse não para ele vai ser uma frustração necessária para ele amadurecer, para ele ficar mais empático, para ele ficar mais humano, mais tolerante, né? Porque ele vai ganhar muitos nãos pela vida fora. E você não vai poder suprir esse menino, essa criança, essa filha, esse filho o tempo todo, não é? Não tem como. E você vai atrapalhar, além disso, o desenvolvimento dele, o desenvolvimento humano dele, né? Então, eu vejo muito caso de birra chegar, muitas vezes por conta da imaturidade dos pais em lidar com aquela situação. Então, criança birrenta por falta de limite, a gente tem que saber lidar com isso, né? Primeiro é ter muita firmeza de que o que você está dando de limite para ele é bom para o desenvolvimento do caráter dele, né? Para o desenvolvimento humano dele, porque se você não dá o limite, ele vai ficar uma pessoa desenfreada. Hoje a gente vê tantos adolescentes, jovens, fazendo coisas assim absurdas, porque acham que o mundo é deles. Né? Acham que só eles que têm que ser supridos. É um egocentrismo infantil violento, né?
Adultos que acham que eles têm que ser servidos, eles devem ser os primeiros, eles são o centro das atenções, sendo que não é nada disso. Eles estão vivendo num mundo paralelo, numa Disneylândia que não existe, né? O mundo é um mundo competitivo, é um mundo que você tem que estar olhando para o outro, tem que ter empatia com o outro, tem que se relacionar no coletivo. Por quê? A gente mora num prédio com outras pessoas, a gente mora num bairro dividindo espaço com outras pessoas, você mora numa cidade junto com muita gente, você anda no trânsito, você tem que obedecer às leis, você tem que dar vez para o outro. Como que uma pessoa que não sabe, que tem que dividir, que tem que ceder, vai viver no coletivo, vai viver bem socialmente? São crianças que vão começar a dar problema na escola. Né? Crianças que vão querer sempre arrumar uma confusão porque ela tem que ser a primeira, ela não aceitou a opinião do outro, ela não conseguiu aceitar a brincadeira do colega, sempre tem que ser a brincadeira que ela escolheu, né? Não pode mexer no brinquedo dela, não pode emprestar o material dela. Então, assim, são crianças que a gente tem que trabalhar com a criança, mas também trabalhar muito com os pais. Muito com os pais. Porque às vezes a gente acha que está fazendo um bem para essa criança, em nome do amor, que eu sei que é muito grande, mas na verdade a prova de amor nesses casos vem do contrário, vem de você saber falar um não.